Shalom, amados. Quero ir contigo na terceira epístola do apóstolo João. Ele fala de duas pessoas, uma que andava na verdade e outro que era da parte do inferno dentro da igreja. Um era Gaio. Gaio era um discípulo amado e o outro era Diótrefes. Esse procurava causar divisões e ele cita algo sobre os dois. Ele diz: ao presbítero amado Gaio, a quem na verdade eu amo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedestes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno, para com Deus bem o farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios, portanto aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Observe, ele começa essa carta num gozo, expressando uma alegria, que esse presbítero estava tendo um comportamento tão agradável que ele estava se alegrando com ele, compartilhando. Ele diz: não tenho maior gozo que este, de ouvir que ele usa a palavra filho, que era alguém que ele tinha conduzido a Cristo, discipulado e colocado no ministério. Ele diz: de ouvir que um filho meu, um discípulo, anda na verdade. E diz: você procedeu fielmente, como você agiu de uma maneira especial, e as pessoas testificaram do teu amor, do teu comportamento, da maneira que você conduziu, de uma maneira que houve dignidade na maneira de você agir. E então agora ele passa para o segundo assunto da carta. Ele diz assim: eu tenho escrito às igrejas, observa, tenho escrito às igrejas, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado ou a primazia, não nos recebe. Você observe que esse homem queria ter a liderança, ter a primazia ou ter o primado. Ele queria, hoje se chama ser presidente do ministério naquela região, porque João estabelecia igrejas e andava, e ele ia em frente, e ele ia em frente, e ele deixava pessoas em regiões, e essa pessoa não tinha sido estabelecido como o líder geral. Ele buscava, ele procura ter entre eles a primazia, e ele não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Sabe quando vai difamar alguém? Esse Diótrefes, ele era um difamador. Não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que recebem de recebê-lo e lança-os fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas sigas o bem. Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal não conhece a Deus. Todos dão testemunho de Demétrios, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Observa que esse Demétrios, ele impedia as informações de João chegar. Ele tinha escrito à igreja, mas esse homem procurava enganar, procurava seduzir, procurava manipular. E João agora expressa: se eu for, eu vou trazer à memória a sujeira dele. Eu vou contar para as pessoas que ele fala mal das autoridades, ele fala mal da liderança, ele ia ser exposto. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando alguém está fazendo esse tipo de situação e a liderança tem coragem de expor, de confrontar e de falar a verdade, e essa pessoa decide se humilhar, se arrepender e pedir perdão, quando ele está sendo exposto, ele é sarado e ele é tratado. Mas se ele continua dessa maneira e ninguém o expõe, vai chegar o dia que o juízo de Deus vai alcançar ele.
todas essas pessoas, eles morrem antes do tempo, o juízo os alcança. Então nós precisamos tomar um cuidado com aquilo que o inimigo quer usar a sua boca. Não permita nesse tempo. Esse tempo Deus está requerendo de nós lábios limpos, lábios santos. Nós ser limpo de toda brincadeira que não edifica, ser limpo de toda piada suja, e não existe piada limpa. Ser limpo daquilo que não edifica, daquilo que não constrói. Deus quer de nós uma maneira prudente e com temor na maneira de nós viver esse tempo. E aonde tem pessoas assim, que você sabe que ele faz isso, que ele sai de casa em casa falando e difamando, não aceita essas pessoas abrir a boca diante da tua casa. E se você ouve, se cala, quem se cala consente. Então vai no líder e diz, essa pessoa vem lá em casa murmurar do pastor, murmurar dos líderes, murmurar dos presbíteros, murmurar dos diáconos. E talvez ele seja um presbítero, um diácono, ou seja alguém que está sendo preparado para ser um líder. Que nesse tempo nós podemos andar em humilhação, arrependimento, e não consentindo, porque quem cala se consente, com nenhuma sujeira que vemos dentro do corpo de Cristo. Deus te abençoe para um tempo de santidade e arrependimento.